vamos conversar um pouco com a enfermeira doutora Maria Auxiliadora Jeck. Olá, tudo bem? Tudo bem. Vamos falar um pouco sobre as mudanças biopsicossociais que ocorrem com a mulher durante a gestação. A literatura atribui a maioria das mudanças em função das alterações hormonais que ocorrem durante a gravidez. Biológicas, porque você tem uma série, você agora tem mais um ser se desenvolvendo, né? Dentro de você, e você precisa aumentar o aporte sanguíneo, né, circulatório, a respiração modifica, porque à medida que o feto vai crescendo e o útero vai aumentando, vai comprimindo o diafragma, e com isso vai mudando o padrão respiratório, e a própria... as áreas do corpo da mulher acabam ficando mais pigmentadas, porque a gente tem maior atuação do hormônio melanotrófico, né, que vai estimular a produção de melanina, aí aparecem, em algumas gestantes tem aquela máscara gravídica, né, que tudo isso são alterações que podem ocorrer com a mulher, né, durante a gravidez, né, são adaptações fisiológicas, né, do organismo materno na gravidez. Mas além dessas biológicas, a gente tem as mudanças emocionais. Há uma labilidade emocional muito grande durante a gestação. Não só por influência hormonal, mas também porque a mulher se vê, de repente, numa nova situação de vida, onde ela já imagina que vai ser, né, que vai desenvolver um novo papel na sociedade, né, principalmente para as mulheres que estão grávidas pela primeira vez, né. E aquela história, mas já tem mulheres que, né, não é o primeiro filho, é o segundo ou terceiro, mas cada gravidez é diferente da outra, e as expectativas com relação àquele novo ser também vão modificando de uma gravidez para outra. Então tudo isso altera, né, o estado emocional, psicológico também da gestante. Aí entram também fatores realmente assim, em alguns casos patológicos, mulheres que com tendência à depressão antes da gravidez, que quando engravidam, e principalmente após a gravidez, acabam exacerbando esse quadro de depressão. A gente tem quadros até patológicos mesmo, né, que necessitam acompanhamento profissional mesmo, específico. É verdade. Fale um pouco sobre a importância do pré-natal e o trabalho do enfermeiro neste período. Pré-natal é tudo. Pré-natal é tudo. A mulher, independente se é o primeiro, segundo, terceiro, décimo segundo filho, deve fazer o pré-natal em todas as gestações, quanto mais precocemente possível, melhor, né? Então, se ela já apresenta um quadro de atraso menstrual, que a gente fala da menorreia, e se ela é uma mulher jovem, que tem vida sexual ativa, que tem um período menstrual regular e, de repente, mesmo fazendo uso de métodos contraceptivos, né, percebe que a menstruação atrasou, ela já deve procurar a unidade básica de saúde ou o serviço de saúde que ela está acostumada a frequentar para confirmar a gravidez e iniciar o quanto antes o pré-natal. Porque o pré-natal não é só fazer exame, né, ela vai ter toda a orientação necessária para o desenvolvimento da gravidez, depois para cuidar do seu bebê no pós-parto. E essa orientação, essa educação em saúde, ela é melhor quanto mais tempo você tiver contato com um profissional de saúde. E a enfermeira, nesse aspecto, até por lei, né, a enfermeira, ela, independente de ser especialista em enfermagem obstétrica ou não, ela pode fazer o pré-natal de baixo risco, ela tem respaldo legal para isso. Aí alguém pergunta assim, mas como é que ela vai saber se é baixo risco ou não? Porque à medida que você vai fazendo o pré-natal, você vai identificando fatores de risco. De acordo com essa identificação de fatores de risco, que você vai encaminhá-la para o profissional médico quando você detecta esse fator de risco. Mas se você, como enfermeira, tem que saber o que é fator de risco e o que não é, né? Então, se ela está correndo bem a gestação, se não apresenta fator de risco, que não haja necessidade de encaminhar para o médico, é a enfermeira que vai fazer todo o pré-natal de baixo risco. Isso está na nossa lei do exercício profissional, nós temos respaldo legal para isso. E o próprio Ministério da Saúde, no seu programa de pré-natal de baixo risco, diz o que a enfermeira pode fazer e deve fazer as consultas de pré-natal de baixo risco. Então, não tem briga com nenhum outro profissional, são trabalhos integrados, né? Isso não quer dizer também que em algum momento ela precisa procurar outro profissional para atender alguma necessidade específica dessa gestante, desse feto, né? Então, é um trabalho integrado, mas ela pode realizar sem problema, sem medo de ser punida legalmente, porque ela tem respaldo legal para isso. Tem a consulta, a enfermeira deve fazer a consulta de enfermagem à gestante. Fale um pouco sobre a importância da enfermagem, designando suas atribuições nos períodos do parto, no pré, no trans e no pós-operatório. A enfermagem, né? Quer dizer, a enfermagem é tudo. A enfermeira é tudo, a equipe de enfermagem é tudo na assistência à mulher. Na assistência a qualquer cliente, qualquer paciente, mas no caso aqui da mulher essencialmente. Então, no pré-parto, a enfermeira
ela vai acompanhar essa evolução de trabalho de parto, auscultando o BCF, fazendo a dinâmica uterina, dando o famoso apoio emocional à gestante, à parturiente. Se for necessário, né, no caso da enfermeira obstetra, ela poderá realizar toques vaginais, mas hoje em dia a gente sabe que o Ministério da Saúde, com razão, condena essa prática de toques vaginais excessivos, porque o risco depois para a mulher é muito grande. Mas assim, a enfermeira obstetra, ela pode fazer, né, se for necessário, de acordo com a sua avaliação, fazer toques vaginais para acompanhar, para poder fazer o famoso partograma, para acompanhar a evolução do trabalho de parto. Então, junto com outros profissionais, com o profissional médico, ela pode desenvolver esse trabalho. Agora, se ela não for enfermeira obstetra, a dinâmica uterina, a ausculta de BCF, o apoio emocional, isso independe dela ser especialista obstetrícia ou não. Qualquer enfermeira graduada pode realizar isso, né? Tendo conhecimento, a competência. Porque conhecimento científico e competência a gente continua pela vida fora adquirindo. Inclusive, é até bom essa pergunta, porque eu quero frisar que no nosso código de ética profissional está escrito lá que a atualização e a capacitação depende, depois que a gente termina a graduação, depende exclusivamente de nós mesmos, de enfermeiros. Então, compete a nós nos capacitarmos, nos atualizarmos para continuarmos atuando da melhor maneira possível. Então, não tem desculpa assim. Na graduação, eu fiz pouca consulta de pré-natal. É obrigação sua continuar se capacitando, se atualizando para desenvolver essas tarefas, essas funções, depois de formada. É verdade. É um assunto bastante polêmico, é o parto humanizado, a incidência de cesarianas que são feitas no Brasil até hoje. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o parto humanizado e a importância do parto normal. Tá. O parto humanizado, quando o José Serra foi ministro da Saúde, né, ele assinou vários decretos, né, resoluções, falando sobre esse parto humanizado e conferindo à enfermeira, autorizando a enfermeira, inclusive, a receber pelo parto normal. Porque até então a enfermeira obstetra podia fazer o parto normal, mas não recebia por ele, não recebia dinheiro, né, honorários por ele. E ele assinou uma lei, então, que dizia na época, ainda é válida, que o enfermeiro pode receber pelo parto normal que faz. Isso para incentivar realmente a redução do número de cesáreas, né, considerando inclusive que a cesárea, o SUS já passava mais verba para a cesárea do que para o parto normal. Depois que o ministro José Serra, né, que José Serra assumiu o Ministério da Saúde, naquela época, ele acabou colocando o valor do parto normal e da cesárea, igualou o valor, justamente para evitar com que as cesáreas fossem feitas para se ganhar mais dinheiro, evitar o comércio em cima da cesárea, e autorizando a enfermeira justamente com a intenção de reduzir os números de cesáreas, sabendo que as enfermeiras têm capacidade de acompanhar um trabalho de parto e verificar se ele pode ser normal ou não. Isso não quer dizer que a enfermeira vai estar lá e forçando um trabalho de parto normal, porque compete a enfermeira, nesse caso obstétrica, que tem especialização em enfermagem obstétrica, detectar se vai haver necessidade de intervenção médica. E nesse momento, então, se houver necessidade de uso de um fórceps, de um parto cesárea, que são considerados partos operatórios, o médico é que tem competência técnica para realizar isso, né, para fazer esse tipo de parto. Agora, o parto normal, não que a enfermeira graduada não possa fazer o parto normal. Agora, se for preciso usar uma anestesia local para fazer a episiotomia, que é aquele corte que se faz, né, na genitália para poder facilitar o nascimento, e a episiorrafia, isso legalmente só tem respaldo legal a enfermeira obstetra. Mas hoje em dia, com o parto humanizado e com vários estudos que se tem feito nessa área, já se sabe, inclusive, que a episiotomia e a episiorrafia, elas não são necessariamente utilizadas, não devem ser utilizadas como rotina. Cada caso é um caso. Então, já está mudando esse quadro. Não é para se fazer episiotomia, episiorrafia com qualquer gestante que chegue para ter parturite, né, de parto normal. Depende de cada caso. Então, o Ministério da Saúde já até lançou manuais, né, já divulgou manuais, esclarecendo sobre a falta... como é que eu quero dizer? Faltou a palavra. Esclarecendo sobre... eu quero dizer assim, a não necessidade, entendeu? Para realizar a episiotomia de rotina, a episiorrafia de rotina. Assim como a lavagem também que se fazia, né? A lavagem, o clister, né? O enema que se faz para lavagem intestinal, que era feito como rotina para toda mulher que chegasse para ter filho de parto normal. Já não deve ser feito de rotina, porque já se constatou que tem mais, dependendo da situação, traz mais malefício que benefício. Então, tudo isso tem que ser considerado. Então, o parto humanizado, além de você estar
pensando em cada mulher como um caso particular, quer dizer, não se fazer enema de rotina, não se fazer episiotomia de rotina, é também a questão de receber, acolher, chamando essa gestante, essa parturiente pelo nome, né, estando do lado, dando apoio, esclarecendo as dúvidas que ela tiver no momento ali da parturição. Então, por isso que foi assim, como eu digo, tão abolido, tão assim, foi feito uma máscara sobre o parto normal, justamente por essa má assistência, né, de alguns profissionais sim, que não prestam esse parto, esse trabalho mais humanizado. Isso. E com isso o número de cesáreas foi aumentando também como uma desculpa. As mulheres ficavam com medo, porque as salas de parto no Brasil tornaram-se salas de tortura. Exato. De tortura, né? Porque você já chega, já leva uma lavagem, depois já vai pro quarto, fica abandonada, né? Junto com um monte de parturiente, com um profissional só chegando para fazer toque, depois saindo, sem ter ninguém do lado dando apoio. Né? Então isso tudo foi fazendo com que a mulher se sentisse incapaz de parturir de parto normal, quando tudo, a natureza já foi feita para que ela seja capaz de, nesse momento, né, fazer seu filho vir ao mundo de maneira, né, por via vaginal, vamos dizer assim, né, o parto natural. Né? A gente está até evitando usar o parto normal, porque o normal virou anormal. Então, hoje em dia, está se preferindo a tecnologia de parto natural. Quer dizer, que a mulher se aproprie de novo dessa força que ela tem de ter esse filho por meios naturais. Então, quanto menor a intervenção profissional em alguns casos, melhor. Fale um pouco também sobre as orientações de enfermagem para as puérperas. Na verdade, essa orientação de enfermagem, ela deve começar no pré-natal. Porque no puerpério, se ela tiver um parto normal, se tudo correr bem, ela fica no máximo 1 a 2 dias. Numa cesárea, no máximo 2 a 3 dias. A não ser que haja alguma complicação que ela tenha que permanecer mais tempo internada. Então você imagina que durante o período de internação dela, o enfermeiro, a enfermeira tem muito pouco tempo para fazer todas as orientações necessárias com relação ao cuidado com o seu próprio corpo, como ao cuidado com o bebê. Então, o ideal é que ela realmente comece desde cedo no pré-natal, porque nesse período a enfermeira ou o profissional que estiver realizando o pré-natal, o profissional médico, terá tempo de estar orientando tudo, inclusive sobre o período pós-parto, que é o puerpério. O que uma ocasião nós fizemos no hospital universitário, com os acadêmicas de enfermagem da Universidade Federal, um projeto de extensão que as acadêmicas, após assistir a mulher a puérpera, seu recém-nascido, no período de internação, nós depois acompanhávamos em casa, fazíamos visitas domiciliares dessas mulheres que tinham sido assistidas no nosso período de estágio na maternidade. E aí nós pudemos concluir as orientações, né? Continuar fazendo as orientações, verificar se aquilo que nós havíamos explicado na maternidade, elas estavam realmente realizando junto à sua família, no seu lar, se estava, como é que estava sendo feito, se não estava, por que não estava, e continuar dando esse apoio. Porque, inclusive, isso cria vínculo, e aquilo que a gente orienta a ela começa a ter mais credibilidade para ela. Porque o que nós verificamos na época é que muitas dessas mulheres lembravam do que havia sido orientado para ela no puerpério, mas não praticavam. Por quê? Porque a avó, a vizinha, a comadre diziam que não era assim, que era de uma maneira diferente. E para essa clientela, valia mais o que a vizinhança, o que a mãe, o que a avó falava, porque eram pessoas dignas de confiança. Ao passo que nós éramos estranhas para elas, então nem sempre que a gente falava tinha credibilidade. Então a importância da gente criar vínculo, para que aquilo que a gente fale realmente seja digno de confiança da mulher, sobre nossa assistência. Destaque um pouquinho a importância do aleitamento materno e no que a enfermagem pode contribuir na adesão. Também durante o pré-natal. Né, para você ir conversando com a mulher, entendendo se ela tem desejo de amamentar, se não tem desejo, por que não tem. Isso tudo a gente começa no pré-natal, porque no pré-natal que a gente cria o vínculo. Infelizmente, nem sempre a gente consegue acompanhar essa puérpera depois do pré-natal. Às vezes você está no pré-natal, você não tem como estar na maternidade. Agora, hoje em dia também com a referência e contra-referência, a gente espera que ela tendo o neném na maternidade, que ela volte, né, para a consulta do puerpério. E aí, então, a gente verifica se realmente ela está conseguindo amamentar ou não. Mas é necessário explicar que a amamentação, os benefícios da amamentação, tanto para ela quanto para o recém-nascido. Agora, eu acho que mais importante do que explicar os benefícios, porque a maioria já sabe dos benefícios da amamentação, envolver a família nesse processo de aleitamento materno, porque não é fácil amamentar sozinha.
Por mais que só o peito seja da mulher e dependa dela amamentar o seu recém-nascido, mas ela precisa de todo um apoio, toda uma estrutura para conseguir ter uma amamentação de sucesso. Então ela não pode estar no momento amamentando o seu filho e preocupada com inúmeras tarefas do lar, porque ela vai começar a se estressar, isso vai levar a um processo de redução da produção de leite, ela acaba não conseguindo, acaba até não amamentando por hipogalactia, por estresse. Então a importância do apoio familiar, de envolver o ente mais próximo, seja o companheiro, seja a mãe, enfim, aquela pessoa que é mais significativa para ela, na ajuda das atividades que ela desenvolve normalmente, o ambiente de trabalho, se ela trabalha fora, tem que também incorporar essa ideia da importância da amamentação para a sociedade, porque nesse momento que a mulher cria vínculo com seu filho, criam filhos saudáveis emocionalmente, então a importância disso para o futuro da sociedade, da humanidade, então tem que haver todo o envolvimento. E a enfermeira entra aí até como articuladora aí desse processo, de envolvimento de toda uma sociedade em prol da amamentação. Muito obrigada, enfermeira, doutora Maria Auxiliadora Jeque. Eu é que agradeço o convite. Ficamos por aqui, pessoal, e até mais. Acesse abaixo para mais informações sobre o curso.